Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais um dia, né? Mais uma leitura, mais um dia que a gente vai estar aqui diante da palavra do Senhor, buscando direção, buscando entendimento, buscando edificação, né? Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor. Jesus, muito obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada, Senhor. Hoje já é dia 25 de outubro. Nós estamos aí na reta final desse mês. Mais um mês que o Senhor nos concedeu graça, nos concedeu vitória até aqui, nos deu a oportunidade, Senhor, de mais um mês estar em paz, em segurança, diante do Senhor, com a nossa família, Jesus. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já fez até aqui. Nós só temos a te agradecer, Jesus, pelo amor, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco todos os dias. Jesus, eu te louvo e te agradeço por esses momentos em que nós estamos aqui junto com os nossos irmãos, orando, pedindo a direção do Teu Espírito, para que nós possamos compreender ainda mais, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nas Escrituras, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar todos os dias na Tua Palavra, Senhor. E nós queremos permanecer aqui com o Senhor, Pai, todos os dias, Jesus, na Tua presença. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Amém. Vamos lá, gente. Nós estamos nos momentos finais, né, de Jesus, já ali sendo escarnecido, sendo judiado já, né, levando sobre si já todas essas afrontas ali do exército, dos soldados, do próprio governador, dos líderes dos sacerdotes. E aqui ele começa então a sua caminhada, que foi tão curta, mas ao mesmo tempo tão longa, né, tão difícil, a caminho do Gólgota. Vamos começar hoje em Mateus 27, versículo 32, 33 e 34. Mateus 27, 32, 33 e 34. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Marcos, capítulo 15, versículo 20, 21, 22 e 23. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de o crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Mesmo texto em Lucas 23, do versículo 26 ao 32. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois, se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. João, capítulo 19, versículo 17. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Então começam aqui, né, os primeiros passos de Jesus rumo ao lugar específico da crucificação, ao Monte da Caveira, ao lugar, né, onde Jesus foi crucificado. E a palavra está dizendo para nós que um homem chamado Cirineu, é isso? Simão, perdão. Simão o Cirineu. Cirineu quer dizer que ele era da cidade de Cirene. E essa cidade de Cirene, ela ficava ao norte da África. Então esse homem era um africano. Então provavelmente os estudiosos dizem que ele era negro da região de Cirene, lá do norte da África.
E esse homem chamado Simão, então, é forçado a carregar a cruz, porque Jesus nesse momento provavelmente já estava totalmente sem forças, mais de 24 horas sem se alimentar, sem beber água, sendo jogado de um lado para o outro, tendo tido já todo o martírio, né, ali com as chicotadas e com tudo que ele já tinha sofrido até aqui. Então esse homem é forçado a levar a cruz até o lugar onde ele deveria ser crucificado. As primeiras 3 horas na cruz, das 9 ao meio-dia, são as primeiras 3 horas em que ele já está crucificado. Mateus 27, versículo 35 ao 44. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. O mesmo texto está lá em Marcos, capítulo 15, do versículo 24 ao 32. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: Ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo: Ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. O mesmo texto em Lucas 23, do versículo 33 ao 43. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: Se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, de pendurados, lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O mesmo texto de João, capítulo 19, versículo 18 ao 27. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi.
Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Nós temos nesse momento as 3 primeiras horas, né, de Jesus, e o quanto foi difícil esses primeiros momentos por conta da quantidade de insultos, pela quantidade de escárnio, pela visão que Jesus está tendo, né, dos soldados dividindo as suas vestes, da sua mãe com outras mulheres ali ao pé da cruz, chorando, se lamentando. Ele já agonizando ali por conta de todas essas horas de sofrimento e de martírio, mas ele está ali cumprindo todo o propósito que Deus havia predeterminado para ele, e ele vai até o fim. Nós sabemos disso. Jesus vai até o fim, e glória a Deus por esse sacrifício, por essa negação que Jesus teve consigo mesmo, com a sua vontade, com o desejo de agradar e glorificar o Pai, e mais do que isso, trazer a redenção e a salvação para todo aquele que crê. Mais 3 horas na cruz. Então agora nós temos do meio-dia às 3 da tarde, as outras 3 horas em que Jesus permanece ali. E houve trevas, a palavra vai dizer para nós. Mateus 27, do versículo 45 ao 50. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Mesmo texto em Marcos, capítulo 15, versículo 33 ao 37. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou. Mesmo texto lá em Lucas 23, 44, 45 e 46. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Mesmo texto em João 19, versículo 28 ao 37. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos.
Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Então, nesse momento acontece, né, as horas finais, as 3 horas finais de Jesus ali na cruz. Ele permanece 6 horas exatamente na cruz, das 9 da manhã às 3 horas da tarde, e às 3 horas da tarde então está consumado. Ele cumpre toda a Escritura. Havia trevas sobre a terra, e então tudo estava feito. O inferno havia vencido sobre o próprio Deus, né? Eles acreditavam que esse era o triunfo deles, mas a palavra vai dizer que Jesus triunfou na cruz sobre todo o principado, sobre toda a potestade. Nós vamos ver esse triunfo justamente ao terceiro dia, quando ele ressuscita. Nesse momento, aparentemente havia sido vencido o Cristo, vencido o Filho de Deus, havia sido uma derrota no reino espiritual, né? Aparentemente os anjos de Deus, o próprio Deus havia perdido a batalha, mas o diabo sabia que essa batalha já estava vencida desde a eternidade. E é isso que Jesus cumpre aqui, cada um, né, das profecias, das palavras que haviam sido ditas no Velho Testamento a respeito desse momento se cumpriram aqui. Então a gente vê esse fechamento, né, da crucificação, da morte, e nesse momento então Jesus está morto às 15 horas da tarde, está constatado a morte de Jesus da cruz, e eles então começam esse processo de retirar esses corpos ali do madeiro, da cruz. Por quê? Porque no dia seguinte já era o sábado da preparação para a Páscoa, e mais precisamente eles começavam o Shabat, né, o sábado, esse momento de preparação às 18 horas, né, no entardecer. O judeu ele começa um dia no final da tarde para o outro, ele nunca começa no dia seguinte. Para o judeu começa às 18 horas o dia seguinte. Então eles precisavam resolver toda essa situação até às 18 horas, porque se chegasse 18 horas e eles não tivessem finalizado todo esse processo ali na cruz de retirada dos corpos, de então fazer o que tinha que ser feito com Jesus, eles não poderiam fazer nada no sábado. Jesus teria que ficar ali por mais de 24 horas até o domingo para que eles pudessem fazer, mas tudo estava no controle do Pai, e por isso todas essas horas, esse momento exato da morte, havia todo um propósito. Em todo e qualquer momento ali, Deus estava controlando todas as coisas. A partir desse momento da crucificação de Jesus, é inaugurado, segundo os estudiosos, esse novo período que é a sexta dispensação. Quem está comigo desde o primeiro mês, lá do início de janeiro, sabe que a gente vem falando sobre essas dispensações, que são o quê? São momentos de transição, né? São momentos de cumprimento da palavra, e que agora começa um novo ciclo, começa uma nova etapa dentro do plano redentivo de Deus. Então, desde o momento lá da primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, que eles chamam, né? Quem quiser dar uma voltada lá nos primeiros vídeos, volta lá que vocês vão ver que a gente fala um pouquinho sobre isso. E então aqui nós estamos na sexta dispensação, que inicia o chamado tempo da graça, né? A graça de Deus vai ser derramada sobre toda a humanidade, essa manifestação do Espírito Santo de Deus sobre todas as pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o tempo da graça, e ele se inicia aqui com a morte de Jesus, com a consumação da morte de Cristo, o derramamento de sangue de Jesus. Entra então esse período chamado sexta dispensação, o período da graça.
Acontecimentos extraordinários vão acontecer aqui. Nós vamos ver alguns textos. Mateus 27, a partir do versículo 51 ao 56. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O mesmo texto, Marcos, capítulo 15, versículo 38 ao 41. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Mesmo texto em Lucas 23, versículo 47, 48 e 49. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Então, algumas coisas denunciam para as pessoas que estão ali que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque todos os acontecimentos ali, no momento em que Jesus então inspira na cruz, que ele morre, o terremoto, o tremor, as pedras se fendendo, as próprias trevas ali naquele momento, ao meio-dia praticamente, né, trevas sobre a terra, e tudo que acontece ali a partir do momento que Jesus ele morre, o véu do templo, né, esse é o principal nesse momento, o véu do templo que se rasga de alto a baixo, a manifestação do poder de Deus se manifestando então na consumação da morte do Filho de Deus, cumprindo as Escrituras, trazendo a redenção, né? Trazendo o sacrifício perfeito sobre a terra para apagar o pecado da humanidade. O sepultamento de Jesus, Mateus 27, versículos 57 ao 61. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. Marcos capítulo 15, versículo 42 ao 47. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Lucas 23, versículos 50 ao 56. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo,
que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, na qual ninguém ainda fora colocada. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. João 19, versículo 38 ao 42. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Esse é o nosso último texto de hoje, que fala sobre essa questão de como foi feito o sepultamento de Jesus. Coisas muito importantes aconteceram nesse momento, né? Eles tinham que finalizar antes do início do sábado, que era às 18 horas. Então, eles retiram o corpo de Jesus, fazem ungüentos com especiarias, de acordo com o costume judaico, que eles passavam, né, como se fosse perfume no corpo da pessoa que estava sendo enterrada, envolveram em um linho novo, que ninguém tinha usado, um linho extremamente novo, e o colocaram num sepulcro, numa rocha cavada, né? Um sepulcro cavado na rocha era o costume também da época. Então colocam Jesus dentro desse sepulcro, as mulheres viram onde ele foi colocado, acompanharam todo esse processo, e então rolaram uma pedra na boca dessa rocha, né, que tinha sido cavada, onde eles colocaram Jesus, e foram descansar o sábado, foram aguardar passar o sábado, porque no sábado nenhum judeu poderia fazer nenhum tipo de serviço. Então nada poderia ser feito a partir das 18 horas daquele dia. E Jesus foi colocado ali e eles foram embora guardar o sábado segundo o mandamento, ok? Então amanhã a gente vai continuar esse término, né, do sepultamento de Jesus e desse início, desse processo entre o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia da ressurreição. A gente vai ver algumas coisas que acontecem aqui nesses próximos 2 dias, inclusive a própria ressurreição ao terceiro dia. Esses momentos devem ter sido muito duros, né? Para todos que ali acompanhavam Jesus, para todos que estavam vendo todos esses acontecimentos, mas nós sabemos, e eles também sabiam, que Jesus iria ressuscitar. Havia uma palavra, havia uma promessa já dada pelo próprio Cristo para todos os seus discípulos. Alguns criam e aguardavam isso com o seu coração, outros duvidavam, mas estavam aguardando também o que iria acontecer, e outros nem imaginavam que era exatamente isso que as Escrituras tinham dito e que se cumpriria então no terceiro dia, a partir da ressurreição de Jesus. Amém? Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo, continuando aqui nosso texto, e a gente segue então agora para esse desfecho da ressurreição de Jesus e do início desse start que Jesus dá para o início da dispensação da graça, do poder de Deus se manifestando na vida de todo aquele que crê. É isso que a gente vai ver a partir de agora, tá bom? Então amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, cumprindo aí mais um dia da nossa leitura e nos debruçando aqui nas Escrituras, querendo muito mais de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima noite aí para vocês. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.